Seja muito bem-vindo a mais um episódio do INC. Hoje nós vamos falar sobre um problema que afeta milhões de pessoas no Brasil e no mundo: as dores da coluna. Você sabia que, segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% da população mundial vai sofrer com algum tipo de dor na coluna em algum momento da vida? Além disso, a dor lombar é a principal causa de afastamento do trabalho no Brasil, sendo responsável por milhares de atestados todos os anos. E mais, muitas dessas dores poderiam ser evitadas com prevenção, tratamento adequado e hábitos saudáveis. E para nos ajudar nesse assunto, eu estou aqui com os dois especialistas do INC, dois neurocirurgiões especialistas em coluna, Dr. Rafael Anis e Dr. Wanderson Araújo. A minha primeira pergunta para vocês é: os números de dor de coluna, eles são alarmantes, a gente falou ali no início 80%, né? Por que esse problema se tornou tão comum na sociedade? Houve uma mudança muito grande no decorrer da história humana, né, dos tipos de trabalho, dos tipos de atividades humanas, né, que evoluíram, né. Quando a gente vivia nas florestas, a gente não tinha que carregar pesos muito grandes, a gente tinha muita atividade durante o dia, né. E com o decorrer da evolução humana, especialmente com a Revolução Industrial, a gente começou a trabalhar em lugares fechados, sem tempo para fazer atividade física. No caso, antigamente se caminhava muito, a gente era muito nômade, né? Então a gente tinha uma questão de atividade bem mais livre, né? E aí a gente evoluiu para trabalhos concentrados, né? Por exemplo, construir um navio, começar a fazer outras atividades de esforço, como a própria agricultura, que foi aparecendo, né? No decorrer da história, ali na época da Mesopotâmia, a gente começou a trabalhar com trabalhos repetitivos e de esforço. Além disso, a gente veio com hábitos de vida bastante alterados, né, em relação ao que era antigamente, especialmente a maior causa de doença da coluna prevenível, que é o tabagismo. Então, há mais de 100 anos a gente tem o uso de tabaco, né, e o tabaco ele causa lesões dentro do disco intervertebral que podem gerar esse processo degenerativo. Então, além do quadro genético que existia, a gente começou a ter estilos de vida bastante diferentes, começou com hábitos de vida que são prejudiciais para a coluna, e isso acabou que fez com que a coluna evoluísse para um processo de piora. E existe um outro fator que é muito importante, que também foi em decorrência da nossa evolução, do nosso desenvolvimento, que é o envelhecimento das populações, né? Antigamente a gente tinha expectativas de vida de 40, 50 anos. Hoje no Brasil a gente está falando de 78, 79 anos entre homens e mulheres. Se a gente vai para o Japão, por exemplo, chega a 84 anos. Então, quando a gente foi envelhecendo, a coluna também foi envelhecendo. Assim como a pele envelhece, como a gente fica mais flácido, como a gente tem cabelo branco, né? Então, esse processo de envelhecimento populacional também fez com que a gente evoluísse com o envelhecimento da coluna e tivesse mais sintomas relacionados ao envelhecimento da coluna mesmo. Perfeito. Dr. Wanderson, e qual é o impacto na vida cotidiana desses problemas de saúde quando a gente fala da coluna? Ele acaba sendo enorme, né? Porque, como você mesmo citou, é uma das principais causas de afastamento do trabalho, né? Da vida produtiva. Então, hoje a gente tem desde pessoas muito jovens, na casa dos 20 anos, até os mais idosos, com limitações das suas atividades diárias por conta disso. Então, é a pessoa que não consegue comparecer ao trabalho, que deixa de faltar as suas atividades corriqueiras do dia a dia, trazendo um impacto na qualidade de vida e econômico também por conta disso, né? Como que a gente faz para fazer parte dos 20%? Acho que é uma série de coisas, né? Assim como o Dr. Rafael citou que ela é multifatorial, né? A própria questão da gente ser bípede, né? Isso faz com que a gente tenha um ponto menor e a gravidade acaba agindo sobre esse ponto e levando a nossa coluna a um processo degenerativo. A gente precisa cuidar em todos os aspectos.
Hoje a gente teve uma diminuição importante, né, do nível de tabagismo, esse é um dado bastante positivo, tá, que eu acredito que vai se refletir aí no futuro, por uma melhora já dessas condições. Me parece que hoje as pessoas têm tido um pouco mais dessa consciência de atividade física, de exercícios, de fortalecimento da parte muscular, de alongamento, tá? Isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes a pessoa lembra só da atividade física em si, a musculação, a caminhada, mas esquece do alongamento. E grande parte da sustentação da coluna é feita por ligamentos. Então, quando a gente não tem um alongamento adequado, isso também acaba provocando dor. Melhora na parte alimentar. Então, acho que são uma série de coisas que pode fazer com que a gente consiga modificar esse número aí. E só lembrando, né, dos fatores mais recentes, agora a gente tem o próprio celular, né? Que a gente se posiciona o tempo inteiro olhando o celular com a cabeça fletida, né? E o peso da cabeça em relação ao tamanho das vértebras da coluna cervical é muito grande. Então esse processo de ficar o dia inteiro olhando o celular ou em posições inadequadas também ajuda no processo de dor. Às vezes não é simplesmente o processo de degeneração, porque nem sempre a dor causada na coluna é causada ou por ligamentos ou pela articulação, que é o disco intervertebral ou a faceta articular, mas às vezes a gente tem as dores que são relacionadas às contraturas musculares, às distensões musculares, e isso tem muito a ver com o posicionamento, né? Seja, eu citei o celular, mas no dormir também, às vezes se o colchão é muito inadequado ou está muito velho, a gente tem algumas coisas que são do nosso dia a dia, que a gente acaba não prestando muita atenção, mas que estão muito relacionados ao processo de dor, né? Então, é mais um fator novo que vem se criando, né? E que piora, né, o quadro do paciente, né? E a gente vê isso acontecendo, né, doutores, na população cada vez mais jovem, porque Exato. Antigamente era um problema de gente de idade, né? Exatamente. E agora é um problema da população como um todo. Exato, o Dr. Wander estava falando que às vezes a gente tem pacientes com 19 anos no nosso consultório e que já tem uma dor intensa na coluna, e às vezes a gente vai fazer a investigação, procura se tem alguma doença específica, né, alguma hérnia de disco, algum processo de desgaste da coluna mesmo, e às vezes a gente não encontra nada, né, mas por esse processo que o Dr. Wanderson falou, que as pessoas não estão fazendo o alongamento adequado, não estão fazendo uma atividade física adequada, e estão o dia inteiro no computador ou no celular, acaba tendo essas dores miofasciais. Então, isso se tornou muito comum e é muito frequente hoje a gente pegar pessoas jovens, que não era uma coisa comum há 20 anos atrás. Agora sim, a gente vê frequentemente. Inclusive, tem um estudo bem famoso que fala sobre isso, né? A cervicalgia, né? Que é a dor no pescoço do usuário do celular. Eles fizeram uma medida. Você teria noção de quanto mudaria o peso em cima da coluna cervical quando a gente está com a cabeça totalmente fletida? Tem ideia? Não faço ideia. Nossa cabeça pesa mais ou menos entre 4 a 6 quilos, tá? Quando a gente flete totalmente a cabeça, é como se a gente colocasse sobre a coluna cervical um peso de 25 quilos. Nossa. A gente multiplica em 5 vezes esse peso. Então, tu imagina se a gente ficasse, né, meia hora no celular, com a cabeça baixa, como se a gente pegasse 25 quilos e colocasse sobre a cabeça e deixasse ela ali. Então fica mais fácil a gente entender o quanto isso pode provocar de dor, né? E o impacto que isso vai gerar na nossa coluna. Exato, eu ia falar em relação até à questão econômica, né? Porque hoje a gente sabe que as doenças da coluna são as doenças que estão mais relacionadas a afastamentos de trabalho no mundo, né? E só no Brasil, no mundo inteiro. Então a gente sabe que a coluna é o nosso tendão de Aquiles, né? E se a gente está tendo cada vez pessoas mais jovens com problema de coluna, a gente acaba tendo problemas mais cedo e mais efeitos sobre os processos econômicos que a gente tem no mundo. Então, tu imagina uma pessoa de 70 anos que já está aposentada, ela tem um problema de coluna e ela não está trabalhando, o efeito econômico disso é muito pequeno sobre uma população.
Agora, se a gente pega pessoas de 20 anos em que estão parando de trabalhar, 30, 60, 90, 6 meses, a gente acaba tendo um efeito econômico sobre a população muito maior, né? Sobre uma pressão sobre o sistema de saúde muito maior, né? Vocês dois comentaram sobre a importância do alongamento. Existe um horário adequado para isso? A pessoa pode fazer sozinha em casa mesmo? Precisa de acompanhamento? Talvez seja uma dúvida que quem está nos assistindo possa ter. Especificamente horário não. Pode ser feito em qualquer período, né? Desde a hora que acorda. Eu sempre recomendo aos pacientes até que façam um alongamento, por menor que seja, quando acorda e quando vai dormir. Mas se ele tem esse hábito de ter uma atividade física no seu dia a dia, espero que sim. Então seria mais uma forma ainda, mais um momento que eu poderia alongar. A sugestão é que isso seja feito pelo menos de inicial com um profissional, um educador físico, né, que possa organizar isso de uma forma adequada e que possa orientar também o que ele poderia fazer isso em casa de forma correta, para não se machucar. Então, com certeza, se for possível ter a supervisão de um profissional da área, né, que seria o educador físico, eu acho que é sempre a melhor escolha. Esse seu espero que sim, quando falou da atividade física, é um recado também para quem nos assiste, que para manter a saúde da coluna precisa fazer exercício. Sem dúvida. A coluna, assim como todas as outras partes do nosso corpo, não tem o remédio milagroso que vai resolver todos os problemas, né? Uma série de coisas que precisam ser feitas para que a saúde da coluna esteja em dia. Eu acho que a grande questão em todos os episódios, sempre que a gente fala de saúde, se fala em exercício físico. Acho que exercício físico ele é remédio, né? A gente tem que ver exercício físico como remédio, que a gente precisa daquilo ali. Exato. Eu acho ainda, Karina, que não é nem remédio, acho que é prevenção a usar o remédio. Acho que a gente está falando de coisas antes, né? Isso, exato. Lógico que o paciente que, para nós, quando ele chega aqui, ele provavelmente já chega com algum problema, mas o que a gente sempre preconiza é que faz atividade física para não ter que vir até a gente, né? Para não ter o problema, né? E isso que o Dr. Wanderson falou de ter um profissional, seja ele um educador físico, seja ele um fisioterapeuta, é fundamental, né? Especialmente não só no alongamento, mas especialmente quando a gente recomenda muito, né, aqui na clínica, a musculação, por exemplo, porque a musculação não só reforça o nosso tórax e abdômen, que são as estruturas que ajudam a segurar a nossa coluna, como também melhoram muito na qualidade de vida do paciente e inclusive na sobrevida do paciente, né? Por isso que a gente fala muito da musculação. A gente sabe que hoje as atividades são importantes, mas a musculação a gente sabe hoje que faz um aumento de sobrevida das pessoas. Então, fazer isso tem que ser muito bem feito, de preferência com um profissional te olhando. Por quê? Porque se tu começa a fazer atividade física, tu repete as suas atividades e começa a cansar, muitas vezes tu começa a fazer balanço inadequado da coluna e acaba muitas vezes se machucando fazendo atividade de forma inadequada. Então o profissional está ali para não deixar com que tu faça essa atividade de forma inadequada, né? Então é bem importante isso, né? Então nós já orientamos, já falamos da importância da atividade física, agora falando na doença. Quais são os problemas mais comuns que vocês veem aqui no consultório? O mais comum de todos é a doença degenerativa, né? Que é doença, né? Não estamos falando só da dor, né? Porque às vezes, como eu falei antes, às vezes a gente tem a dor, mas não existe uma alteração importante, né, na coluna do paciente, né? Então, o processo degenerativo, ele é o processo de desgaste, né? A gente vai envelhecendo, os discos intervertebrais que a gente tem entre uma vértebra e a outra, ele é muito hidratado, ele tem muita água dentro, com o passar dos anos, e aí entram esses vários fatores que a gente já comentou antes, tabagismo, falta de atividade física, sedentarismo e às vezes má posições, obesidade é outro fator, né, que colabora muito para a doença da coluna. Esse líquido que está ali dentro, ele começa a ser perdido, então a gente começa a desidratar o disco começa a perder a altura e aí vem as consequências, né? Aí pode, a partir daí, a gente já ter
uma doença das facetas associadas. Então, o processo degenerativo é o mais comum de todos. Existe ainda, que é muito frequente, que são as hérnias de disco, né? Tanto da coluna lombar quanto da coluna cervical. Na coluna torácica sempre é mais difícil de a gente ter doenças, né? Mas acredito que esses dois sejam os dois principais, as duas principais patologias que a gente encontra aqui na clínica, né? Fraturas no paciente muito idoso, que já tem uma osteoporose, né? Uma osteopenia. Às vezes ele tem uma pequena queda em casa, aparece com uma dor intensa, muitas vezes pode ser uma patologia que apareça até relativamente frequente, não é o nosso dia a dia, mas acontece. E aí tem outras patologias que são bem mais incomuns, né? A gente aí pode falar de infecções da coluna, né? Que são as espondilodicites, que são doenças extremamente graves, né? Ou as metástases, né? De outros órgãos, que é o câncer se disseminando, né? A coluna vertebral, o osso é o segundo local mais comum de ter metástases e a coluna é o local mais comum dentro da estrutura óssea. Então, esses eventos assim são menos comuns, mas eles acabam aparecendo para nós também. Doutor, e quando o paciente já sente dor, quais são os tratamentos possíveis, né, dependendo, obviamente, do caso clínico, antes de uma cirurgia? De forma geral, a gente sempre tenta primeiro corrigir esses fatores que estão levando a ter dor, né? Seja ele a postura, a atividade, enfim, tudo isso que a gente já comentou antes, tá? E de forma geral, se o paciente não tem os sinais de alerta, tá? Que seriam perda de força progressiva, aquela dor que não está passando com medicação nenhuma, a gente vai sempre tentar, num primeiro passo, tentar isso de forma conservadora. Medicamentos, fisioterapia, atividade física, corrigir postura e fazer um acompanhamento com esse paciente para tentar reabilitar ele para a atividade normal da coluna. Passada essa fase, bom, o paciente mantém um quadro de dor, está tomando sua medicação certinho, dose ajustada, mudou o estilo de vida e continua doendo. É muito comum se fazer alguns tratamentos que são minimamente invasivos, como alguns bloqueios anestésicos, tá? Geralmente, quando esses são bem sucedidos, eles têm vamos dizer, inconveniente, mas são processos que não costumam ser muito duradouros. Ele é feito pelo seguinte passo: você coloca uma medicação naquela terminação nervosa que está levando a dor até o cérebro. E aí o que a gente faz? A gente localiza essa terminação através do raio-x com uma agulhinha e coloca a medicação ali para fazer um efeito analgésico. Então, algumas vezes isso abole a dor, porque termina esse estímulo, mas outras vezes essa dor pode voltar num período não tão longo. Então a gente pode fazer um processo muito parecido, que seria a risotomia, que ele segue quase que o mesmo passo, mas ao invés de você colocar a medicação, você faz um estímulo térmico ali, tá? Então esse nervo é como se ele ficasse amortecido por mais tempo, então o paciente tende a ficar mais tempo sem dor, tá? Quando essas técnicas minimamente falham, aí sim se pensa em um tratamento cirúrgico mais invasivo, dizendo, né? Pensando no caso dessas doenças degenerativas, né, que seria o desgaste. Quando são doenças, por exemplo, que a paciente está com dor porque esse desgaste gerou uma estenose do canal, está apertado o canalzinho onde passa os nervos. A gente sabe, por exemplo, que o bloqueio não vai adiantar, nem para tirar a dor momentaneamente. Então, esse caso já é um caso que tu sabe que precisa ir para a cirurgia. E muitas vezes a gente acaba recebendo isso no consultório e me assusta muito, né, que principalmente alguns outros profissionais da área da saúde, pega paciente com estenose de canal e acha que é a mesma coisa que uma hérnia de disco. Vamos fazer tal tratamento porque isso vai desaparecer. E não vai. E a estenose do canal, que é esse aperto, pode levar a um quadro grave, que é o paciente fazer a síndrome da cauda-equina. O paciente perde a força da cintura para baixo, perde o controle dos esfíncteres, e aí tu já está lidando com uma lesão neurológica. Muitas vezes o paciente não vai mais recuperar. Perfeito. Então é por isso é importante ter essa definição, esse conhecimento de saber o que é o que pode ser feito aqui ou ali. Doutor, então, por favor, detalha pra gente a diferença entre uma doença e outra, né? Em que momento chegamos até a estenose, por exemplo?
Veja bem, muitas vezes as duas doenças podem dar quadros clínicos semelhantes, tá? E por isso que muitas vezes isso leva a algumas pessoas a entender que seja a mesma situação, mas ela não é. Uma hérnia, ela pode causar uma estenose do canal vertebral, que seria o canal por onde passam os nervos. Nossa coluna, basicamente, além dos músculos e ligamentos, ela é formada pelas vértebras, os discos e os nervinhos que a gente tem transitando entre ali. Se a gente observar a vértebra, a gente tem o corpo vertebral e tem os elementos da parte posterior que acabam formando um canal onde passam esses nervos, tá? Como o disco fica exatamente aqui, ele pode fazer uma herniação, e essa hérnia, que é um fragmento da parte do núcleo do disco, ele pode comprimir o nervo ou não. Quando ele não comprime o nervo, muitas vezes ele é assintomático, que é o que acontece com a maioria das hérnias, tá? Cerca de 90% das hérnias a gente nem sabe que ela existe porque ela não causa nenhuma dor. Mas quando ela comprime uma raiz ou várias raízes, isso pode causar dor. Algumas pessoas costumam ter esse canal de uma forma menor que o habitual. A gente chama de estenose congênita de canal. Então, se ele faz uma hérnia, por menor que seja, ele pode fazer uma estenose. No caso dessa estenose, quando ela é feita pela hérnia e está gerando dor, mas não está gerando nenhum déficit de força, nenhuma dessa situação, é possível sim esperar. Em torno de 4 a 6 semanas, as hérnias tendem a reduzir. Como ela é um processo que está fora do local dela, ocorre ali toda uma reação inflamatória, por isso a dor é tão intensa também, que acaba reduzindo, tá? Quando esse paciente tem muita dor e não passa com medicação, ou ele está perdendo força, bom, aí a gente não tem que esperar esse tempo. O tratamento cirúrgico passa a ser imediato, tá? É uma urgência. Mas quando isso não ocorre, é possível esperar. Porém, na maioria das vezes, essa estenose de canal, ela ocorre pela doença degenerativa, pelo desgaste da coluna. Como o Dr. Rafael havia explicado, o nosso disco, ele acaba perdendo líquido e com isso ele perde a altura. Quando ele perde essa altura, o ligamento que a gente tem dentro do canal acaba se dobrando, fazendo com que diminua o canal. Um outro fenômeno que ocorre é que muitas vezes o disco desgastando gera uma instabilidade na coluna. O que o corpo entende? Está mexendo muito? Vamos fazer isso parar. Ele começa a aumentar essa articulação aqui atrás. Então isso fica com um volume maior, ajudando a comprimir o nervo, tá? E isso não vai reduzir. É diferente da hérnia que você espera um tempo, ela tende a reduzir. Não, a tendência aqui é aumentar. E não raro a gente pega alguns pacientes que vêm, a gente orienta, acaba caindo na mão de outros profissionais da área da saúde, que muitas vezes, acho que não tem o conhecimento, enfim, deixa passar isso, e acaba evoluindo porque a gente chama de síndrome da cauda equina, que é uma doença extremamente grave. O paciente apertou tanto os nervos que acabou fazendo lesão dos nervos. Com isso, ele acaba perdendo força da cintura para baixo, acaba perdendo o controle dos esfíncteres, vai necessitar de cirurgia de urgência, daí, e muitas vezes ele não consegue mais reabilitar 100% disso que ele perdeu. Perfeito. Essa sua fala me faz pensar que nós precisamos orientar as pessoas para que em qualquer caso de dor eles procurem um profissional especializado antes de procurar muitas vezes por uma massagem porque estou com dor nas costas ou daqui a pouco simplesmente fazer um alongamento ou outra atividade sem a orientação, certo? Correto. Exato. Na verdade, muitos outros profissionais que trabalham com coluna, muitas vezes eles acham que a gente é contra alguma atividade. Na verdade, a gente é muito a favor a todas as atividades. Falou massoterapia, né? Muitas vezes nessas dores miofasciais, o que vai resolver é a massoterapia mesmo, vai fazer um relaxamento muscular e vai fazer com que aquele paciente melhore. O que o Dr. Wanderson está explicando aqui, e a gente concorda muito no que a gente fala, é que se houver uma doença mais severa e esse profissional não sabe fazer esse diagnóstico e a pessoa acaba indo fazer uma atividade que não deveria estar fazendo, pode às vezes até machucar mais essa coluna. E aí muitas vezes o paciente, em vez de melhorar com essa terapia, ele piora e às vezes já chega, no que o Dr. Wanderson falou, com um déficit neurológico. Qual que é o problema do déficit neurológico? Tudo que a gente fala de doenças neurológicas, a gente fala em tempo.
O que é isso? Quando a gente fala, por exemplo, de uma doença neurológica chamada AVC, que é uma isquemia cerebral ou derrame, a gente tem um tempo para fazer aquele tratamento, porque se passarem 4 horas e meia, a gente já não tem mais nada para fazer. Quando a gente fala de doenças neurológicas periféricas da coluna, que são os nervos que estão saindo da coluna, a gente fala em um dia, 24 horas para resolver isso. E muitas vezes o paciente, até ele chegar a gente, ele passou 10 dias. Então, muitas vezes, quando o paciente já vem com o déficit neurológico, a gente vai fazer, talvez, uma terapia cirúrgica no pensamento não de melhorar o paciente, mas para evitar que ele piore mais. Então, quando a gente fala das terapias e dos tipos de trabalhos que as outras especialidades fazem, o que a gente sugere é, bom, temos um diagnóstico, podemos fazer massoterapia, podemos fazer quiropraxia, podemos fazer fisioterapia. A partir daí que a gente começa a fazer essas indicações para os colegas, né? Porque o tratamento da coluna não é o cirurgião de coluna. O tratamento da coluna é o cirurgião de coluna, é o fisioterapeuta, é o quiroprata, é o massoterapeuta, é o educador físico e a pessoa principal, que é o próprio paciente, porque às vezes o paciente ele acha que a gente vai fazer uma cirurgia e é como se fosse um milagre, a gente vai fazer a cirurgia e vai tirar dor. Nem sempre é assim, na maioria das vezes o que a gente informa o paciente é que a gente pode melhorar muito o paciente com a nosso tratamento, mas que ele depende muito dele, de ir atrás e fazer todas essas outras atividades, mudanças de hábitos, perda de peso, parar de fumar. Então é um conjunto todo que a gente tem que ter para que a gente possa melhorar realmente a qualidade de vida desse paciente. Certo. Então o trabalho multidisciplinar ele é importante, é necessário, fundamental. mas ele precisa vir depois de uma avaliação clínica. Exato, né? Fundamental, e com certeza a gente precisa ter o diagnóstico, porque vocês viram o Dr. Wanderson falando que na grande maioria das vezes que o paciente tem hérnia, ele não tem sintoma nenhum. E isso é muito frequente. Provavelmente nós 3 aqui tenhamos hérnia neste momento. Mas a hérnia ela não causa uma compressão do nervo, ela não causa compressão do canal medular, que é o que o Dr. Wanderson estava falando aqui, e isso não faz com que a gente investigue e a gente continua fazendo as nossas atividades. Que é uma outra coisa que é muito frequente, né? Alguns pacientes ou até colegas acabam pedindo exames, né? E mandam mensagem para nós, né, Dr. Wanderson? A gente recebe mensagem, olha o meu exame. Tá bom, eu olho o teu exame. A gente vai ver, tem uma hérnia, tem uma estenose canal, e aí a próxima pergunta, mas por que tu fez esse exame, né? Não, eu fiz o exame porque me pediram lá, eu queria saber como é que estava a minha coluna, se eu posso fazer atividade física ou não. Essa informação do exame, ela é praticamente nula para nós, porque se o paciente tiver uma hérnia e essa hérnia é assintomática, a gente está falando de um paciente normal, a gente não tem doença, entende? É simplesmente uma evolução da coluna dele no decorrer do tempo dele. E ele ter a hérnia não impede ele de fazer nenhuma atividade, né? Então, quando a gente recebe essa informação do exame, é uma informação, beleza, tudo bem, a gente está recebendo essa informação, mas eu preciso ver esse paciente, eu preciso conversar com esse paciente para poder entender. Exatamente. Muitas e muitas vezes, tenho certeza que o consultório do Dr. Rafael também, tu recebe o paciente já com isso, não, tu fala assim, não, eu vim porque eu tenho uma hérnia. Isso. Tu vai ouvir a história, tu vai fazer a anamnese, vai fazer o exame físico, tu vê que a dor dele não tem relação nenhuma com aquela hérnia que ele tem ali. É uma dor miofascial, às vezes é uma dor que em outra localização, o paciente vem com uma ressonância da coluna lombar, eu vim porque eu tenho uma hérnia. Mas o que está te doendo? O pescoço. Então, tu vê que o exame é importante? Sim, mas antes do exame vem uma anamnese, um exame físico e um diagnóstico, né? O exame vai complementar. Muitas pessoas têm medo da cirurgia, né? Essa deve ser o que vocês vivenciam no consultório. Quando ela realmente é necessária? O senhor já iniciou falando sobre alguns procedimentos, mas quando mais? Acho que, assim, indubitavelmente, isso que eu já citei, né? O déficit de força, e principalmente se era progressivo, a dor intratável. Mas, enfim, o paciente que já tentou, lá atrás, fazer toda uma adequação, todo o tratamento clínico,
atividade, medicamentos, e não está tendo uma melhora e não está conseguindo ter uma qualidade de vida adequada, para esses pacientes está reservado o tratamento cirúrgico. Eu tenho uma sequência que eu faço, né? Que o déficit neurológico, obviamente, é a nossa indicação absoluta, né? O paciente com déficit neurológico, a gente até insiste para fazer a cirurgia, porque a gente sabe que se ele não fizer a cirurgia, ele pode piorar daquela situação que ele está. Então, essa indicação para nós aqui é a principal. A segunda... Doutor, só repete o que é o déficit neurológico para daqui a pouco quem está começando a nos assistir agora. Então, déficit neurológico se refere à perda de força, né? O paciente está com o pé caído, ou ele não consegue pisar com a ponta do pé, ou ele tem uma dificuldade de equilíbrio causada por um déficit motor mais alto, uma perda de força na coxa. E isso é o principal fator para a indicação cirúrgica, junto com outros déficits, que aí são déficits esfincterianos. Começou a perder xixi, não controla mais o cocô, que se refere àquela síndrome da caldequina que o Dr. Wanderson se referia antes. Então, quando a gente tem uma perda de força, especialmente se essa perda de força ela é progressiva, no passar das horas ou dos dias, essa força da perna vem piorando, ou começou a ter perda urinária que não tinha previamente, ou começou com uma alteração esfincteriana anal, isso é um déficit neurológico e isso tem que ser operado de forma mais urgente. A gente não espera o paciente piorar mais para que a gente possa indicar o tratamento cirúrgico. Assim como nos braços, né? O paciente Exato. que perde a capacidade da pinça, às vezes ele não consegue abotoar a camisa. Isso, exato. Pegar objetos, ele nota que a atividade cai da mão, então, tanto como o Dr. Rafael falou nas pernas, como nos braços também, né? Exato. Essa perda de força, essa dificuldade na motricidade, nos indica uma emergência cirúrgica. Exato, e aí, depois dessa indicação absoluta, entra no que o Dr. Wanderson falou. Estamos tratando esse paciente há 6 semanas, que dá 1 mês e meio, e esse paciente não vem melhorando, ele continua com a dor tão intensa quanto no início do tratamento, e ele volta com 6 semanas, que é o que a gente recomenda. A gente começa um tratamento, faz tratamento de 6 semanas, ele retorna. E ele retorna com as mesmas queixas ou com uma melhora muito pequena, né? Hoje a gente sabe que a falha terapêutica desses tratamentos conservadores chega a 40%. Então, a gente faz o tratamento e de cada 10 pacientes, 4 vão falhar nesse tratamento conservador. E aí a gente reavalia esse paciente, avalia de novo déficit neurológico ou perda de força, seja nos membros superiores ou nos membros inferiores. Esse paciente continua com dor, mas ele não tem um déficit novo, ele não tem uma perda de força. A gente conversa com o paciente por mais 6 semanas se ele quer insistir no tratamento conservador ou não. E existe, para mim, uma terceira categoria que é, por exemplo, o profissional liberal. Né? A gente tem vários pacientes, odontólogos, educadores físicos, fisioterapeutas, que dependem economicamente de estar presente no seu trabalho. Então, esses pacientes, muitas vezes, eles querem fazer o procedimento cirúrgico mais rápido, porque eles querem retornar à sua atividade laboral o quanto antes. Eles não têm a quem recorrer nesse momento, né? Então, eles precisam fazer uma cirurgia para retornar o mais rápido possível ao seu trabalho, né? Então, a gente tivemos 2 casos recentes de um educador físico e de um odontólogo que nós fizemos a cirurgia, as 2 de hérnia de disco, né, que é um processo que permite isso também, e claro que depende da profissão do paciente, mas que 2 dias após a cirurgia já estavam trabalhando, né? Então, hoje, como a gente faz utiliza técnicas minimamente invasivas, a gente consegue fazer com que o paciente retorne às suas atividades o quanto antes, o que é uma coisa muito vantajosa para o paciente em todos os sentidos, né? O paciente volta à sua atividade, ele não entra em quadros depressivos muitas vezes, porque um paciente que é muito trabalhador, uma pessoa que é muito ativa, ela ficar 60 dias sem fazer uma determinada atividade, ela volta para a gente já mais depressivo, ele já volta com outros sintomas psicológicos que nos atrapalham na recuperação, porque ele não tem vontade de ir na academia, ele não tem vontade de fazer a fisioterapia, ele não tem vontade de ir no pilates, ele não quer sair mais de casa, ele começa a engordar, ele começa
a mexer muito no celular. Então, a gente tenta ser minimamente invasivo, e hoje as técnicas cirúrgicas nos permitem isso, para que o paciente volte o quanto antes, entende? Então, do ponto de vista de indicações, acredito que a gente segue mais ou menos esse padrão, que é um padrão mundial, né? Acho que não muda muito do que a gente faz aqui. Até porque nessa questão que tu citou da depressão é bem interessante. A própria dor leva o paciente a um quadro mais depressivo. Não só por todas essas questões que o Dr. Rafael colocou, mas também o próprio mecanismo da dor, do neurotransmissor da dor, ocupar o mesmo receptor que o da felicidade, vamos dizer assim, o paciente fica mais entristecido. Alguns medicamentos também, tá? Alguns tipos de opioide, com uso a longo prazo, o paciente que passa um ano inteiro tomando um opioide, por exemplo, e esse é um dos motivos pelo qual se recomenda o uso não prolongado deles, é que o paciente pode começar a desenvolver depressão, transtornos de comportamento por conta do uso prolongado de medicação e por conta da dor também. E o que fazer daí, doutor, para evitar isso? A cirurgia, muitas vezes. O tratamento medicamentoso também envolve antidepressivos muitas vezes, né? Hoje a gente tem medicações que elas são antidepressivas e que elas têm efeito sobre dor, justamente pelo que o Dr. Wanderson estava explicando, né? Os hormônios cerebrais e tudo que a gente tem de envolvimento acabam se confundindo ali, né? Porque às vezes vem um paciente que já é depressivo, vou citar casos aqui que são bem difíceis, por exemplo, as fibromialgias, né? Que são pacientes crônicos, com dores crônicas de difícil tratamento, em que a atividade física muitas vezes gera dor nesse paciente, a gente acaba perdendo uma dos nossos braços de tratamento, que é a atividade física. Esse paciente já é depressivo, ele já tem uma dor crônica e eventualmente ele tem a dor na coluna e às vezes ainda ele tem uma patologia cirúrgica da coluna. Então, quando a gente tem esse paciente, aí entra na questão de novo, vários colegas trabalhando juntos, né? Aí pode entrar o psiquiatra para ajudar nós na depressão. O nosso tratamento, como eu disse antes, envolve muitas vezes utilização de antidepressivo por esse período de tratamento conservador, em que a gente melhora o perfil do paciente para que ele chegue num processo cirúrgico melhor. Então a gente tenta utilizar de substratos psiquiátricos juntos para conseguir melhorar o processo cirúrgico como um todo. Então, hoje a gente fala de cirurgia de coluna, a gente fala de várias áreas da medicina em conjunto, né? E diferente das cirurgias que se realizava há anos atrás, hoje em dia evoluiu muito, né? Muito. O paciente hoje já sai andando, precisa fazer isso, exato, certo? Exato. A gente fala brincando, né, que a gente vai brigar com o paciente se ele não caminhar no mesmo dia, né? Por quê? Porque a gente quer que ele se movimente para evitar outros problemas também, né? Por exemplo, tromboses, né? E hoje a gente sabe, existe já na medicina uma técnica que chama ERAS, que é um termo em inglês, né? Que é Enhanced Recovery After Surgery, que existe desde a década de 90 para cirurgias abdominais, né? E em 2021 se começou a utilizar esses sistemas nas cirurgias de coluna, começou a se investigar de que forma a gente poderia ter essa melhora de recuperação pós-operatória, né? E isso envolve realmente o paciente estar bem do ponto de vista psiquiátrico, bem do ponto de vista nutricional, bem do ponto de vista físico, e a própria recuperação diretamente da cirurgia, de caminhar já no mesmo dia. Muitas vezes a gente recomenda internação no mesmo dia, com alta no mesmo dia, então às vezes o paciente nem fica no hospital um dia, dependendo, claro, do tipo cirúrgico, né? Então hoje a gente utiliza esses conhecimentos que vieram lá da cirurgia geral, hoje estão entrando na cirurgia de coluna e a gente já aplica isso há 8, 9 anos, né? A gente já aplica isso há muito tempo. Então, os nossos pacientes, a gente, brincando, a gente briga com eles para que eles saiam da cama o quanto antes. Então, isso é bem importante, né? Para que o paciente se recupere melhor, para que ele saiba que ele já está movimentando tudo normal, que ele está caminhando normal, que é uma das
desmistificações hoje da cirurgia da coluna, né? Ainda hoje, né, principalmente os pacientes mais velhos, doutor, eu não vou ficar na cadeira de rodas numa cirurgia de coluna. O que é possível mas é tão incomum, é tão raro hoje com as técnicas que a gente utiliza hoje, mas ainda assim as pessoas têm medo. E alguns pacientes, deve acontecer com o Dr. Wanders também, vão especialmente mais para o interior, né? Não que a gente não seja interior aqui em Passo Fundo, mas vão lá de Rondinha, de cidades menores, né? E chega, doutor, meu vizinho ficou apavorado que eu estava caminhando, cheguei caminhando em casa, eu sim, mas é que esse é o nosso normal hoje, né? Isso tem que ser o que acontece hoje, né? É o que a gente vê no dia a dia. Tanto para cirurgias minimamente invasivas quanto para as demais. As demais, sem dúvida. Exato. A tecnologia, as novas técnicas cirúrgicas vieram modernizar, né? Por que vem tanto medo assim? As primeiras cirurgias de coluna, há muitos anos atrás, precisava se tirar uma hérnia, não se tinha equipamento, não existia microscópio, não existia nada. Então, precisava fazer um corte enorme, não se tinha uma técnica muito aprimorada, muitas vezes ia no meio dos nervos, atrás da hérnia, e acabava fazendo lesão dos nervos, e por isso o paciente ficava. Mas isso mudou, e mudou já há bastante tempo, né? Desde 1960 a gente tem um microscópio cirúrgico, e com isso a gente enxerga cada milímetro do que a gente pode fazer. Hoje a gente tem um endoscópico, que também é uma técnica que se aproxima muito ao microscópico, né? Então, para aqueles colegas que antigamente não tinham tanta habilidade com o microscópico, hoje estão tendo uma mão um pouco maior com o endoscópico, mas que o resultado é muito parecido entre as duas técnicas. Então, isso permite com que o paciente tenha menos lesão de tecido e recupere. E sim, até para as cirurgias abertas também, porque a gente tem o advento do raio-x, nos trouxe essa maior precisão na colocação dos parafusos. Mais uma vez, pegando um exemplo, então, quando a gente precisa colocar um parafuso na coluna, esse parafuso passa por dentro de um canal ósseo que a gente chama de pedículo. Então, esse parafuso ele não fica fora, ele não fica dentro dos nervos, ele fica num local específico. E isso é milimétrico. Como é que a gente faz isso? Então, com um raio-x, né? A gente tem um aparelho de raio-x na sala, em que a gente vai colocando o parafuso através da visão com o raio-x e direta, para que ele fique mais posicionado possível. Há alguns anos, foi inventado um braço robótico que aumenta a precisão na colocação dos parafusos. Então, principalmente para aqueles pacientes que têm uma alteração da anatomia, uma doença degenerativa, um tumor, algo que mude ali o comum da anatomia, ele veio acrescentar em muito, porque a gente consegue estratificar isso, a gente consegue planejar essa cirurgia previamente, saber onde exatamente o parafuso vai passar, o tamanho do parafuso, o diâmetro do parafuso, e esse braço robótico, então, ele nos guia para ter uma precisão maior da colocação do parafuso ali, para que não fique em contato de algum nervo. Como eu te falei, são milímetros. Então, às vezes, esse parafuso fica meio milímetro, 1 milímetro, ele pode ficar mais próximo da raiz e levar a ter dor. Reposiciona o parafuso, está tudo ok, não chega a causar um déficit no paciente, mas é uma nova cirurgia. Então, esse paciente precisa ser anestesiado novamente, abrir tudo que foi aberto, retirar e reposicionar o parafuso. Doutor, falando em inovação, né, na área da cirurgia de coluna, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Masorex, que é um braço robótico que vocês tiveram a oportunidade de utilizar há poucos dias, né? E que também o senhor operou lá na Espanha, quando esteve lá. Isso, há cerca de um ano eu estive em Barcelona, no centro onde eu fiz a minha formação de cirurgia de coluna, né? E eles estavam já em utilização desse braço robótico. Ele é um braço robótico que foi desenvolvido em Israel, 2011, 2012, se eu não me engano, e posteriormente a isso, uma empresa com conhecimento mundial comprou essa tecnologia e acoplou o neuronavegador. Tá? E aí foi a grande evolução, porque com a navegação a gente consegue planificar a cirurgia antes mesmo dela acontecer. Então a gente consegue saber como é que está a anatomia do paciente, que tamanho que tem a estrutura óssea em que o parafuso precisa passar. Então a gente já vai para a cirurgia com tudo programado. Então essa navegação nos guia, ela guia o braço do robô e faz com que ele fique posicionado num local onde a gente consiga colocar o parafuso exatamente no local que ele tem que passar, diminuindo o risco que ele possa ficar em contato com alguma estrutura nervosa e gerar dor posterior no paciente, que acaba necessitando uma nova cirurgia quando isso acontece.
Perfeito. Hoje nós não temos ainda essa estrutura disponível, né? Foi uma cirurgia experimental ainda. Isso aí, eles estavam apresentando um robô, né? E aí nos trouxeram esse robô aqui para Passo Fundo, e como já tinha esse conhecimento de ter trabalhado com ele há um ano atrás em Barcelona, a gente conseguiu fazer um caso bem interessante aqui, inclusive, que é uma paciente de uma anatomia bastante complicada pela doença de desgaste que ela tinha. Mas nós temos a navegação. Tá? Embora a gente não tenha ainda o braço robótico, a gente consegue muitas vezes fazer esses casos mais complexos com o uso da navegação. A navegação é um aparelho que também aumenta essa precisão, ela nos guia para saber exatamente o local que o parafuso está passando numa imagem em 3D. Quando a gente tinha apenas o raio-x, a gente só enxerga de duas formas, olhando de frente e de lado, né? Então, para o pessoal entender que seriam duas dimensões. Com a navegação, a gente já tem uma visão em 3 dimensões. Então, a gente enxerga de frente, de lado e de cima, vamos dizer assim. Então, tu consegue ver todos os locais em que o parafuso está passando para diminuir esse risco com uma estrutura nervosa. Essa neuronavegação é como se fosse um GPS em tempo real, né? Então, a gente tem... na sala cirúrgica, hoje a gente utiliza essa tecnologia já em Passo Fundo, já faz mais de ano que tem aqui em Passo Fundo, né, disponível, e existe um leitor que fica em cima do paciente, a gente tem a pinça com cristais que nos orientam em relação ao que a gente desenhou previamente na cirurgia, e quando a gente está passando o parafuso, a gente vai olhando a imagem do computador, a gente enxerga em tempo real por onde a gente está passando esse parafuso. Então, ele funciona realmente como um GPS, né? A gente utiliza isso como um guia, né? Como se fosse o Waze dentro de uma cidade que a gente não conhece. Então, ele vai nos dar o guia para onde a gente vai, né? E é por isso que isso mudou muito. A gente falava, né, antes da segurança, né? Imagina que há 60 anos atrás as pessoas faziam cirurgia de coluna e teriam que achar aonde está a hérnia sem ter um raio-x para marcar ali, né? E hoje a gente tem todos esses aparatos aqui e o robô realmente é um divisor de águas em termos de segurança, né? O caso que o Dr. Wanderson proporcionou para a gente fazer com o robô era uma paciente com uma doença de desgaste muito, muito severa, então com vértebras rodadas, né? Porque uma coisa é a gente ter o paciente todo retinho para colocar os parafusos. Outra é com um paciente com uma vértebra completamente rodada, a outra para cá, e assim, com o robô ele obriga a gente a entrar perfeitamente onde está o osso. Então isso nos traz um padrão de segurança muito, muito maior do que a gente tinha até há pouco tempo atrás, né? E somado a isso ainda, hoje já há alguns anos, tá? A gente consegue fazer isso aqui em Passo Fundo, a monitorização desses nervos. Nós temos colegas que fazem a monitorização intraoperatória, então a gente consegue saber, quando a gente estimula até o parafuso, saber que distância esse parafuso está do nervo. Saber se a gente está chegando muito próximo do nervo ou não. Então tudo isso nos dá segurança para evitar que o paciente tenha alguma lesão durante a cirurgia. Perfeito. Os pacientes do INC têm à disposição toda essa tecnologia, né? Com exceção do robô, por enquanto. Sim, o robô ainda não. Mas a gente vai ter oportunidade de conversar mais em próximos episódios, detalhadamente sobre cada um desses procedimentos. E eu gostaria de agradecer, né? E também pedir se vocês tiverem alguma consideração final para fazer para a gente poder encerrar. Eu acho que o recado aqui hoje é prevenção, né, das doenças da coluna, né, atividade física, a musculação, como eu havia falado antes, não só pela questão beleza, né, mas a questão aumento de expectativa de vida, aumento da qualidade de vida, evitar tabagismo, evitar atividades prolongadas com o celular, né, especialmente pela coluna cervical. Acho que hoje a gente pode falar do tratamento da cirurgia de coluna de uma forma bem mais tranquila do que a gente falava há 50 anos atrás, com o advento da microscopia o primeiro passo, depois o raio-x, a fluoroscopia dentro da sala cirúrgica, a evolução para neuronavegação. Hoje a gente está indo para uma cirurgia robótica, a própria endoscopia como uma nova tecnologia que também já não é tão nova.
Então, hoje a gente tem formas de tratar os pacientes muito mais delicadamente, com recuperações muito mais adequadas e que melhora realmente a qualidade de vida desses pacientes que sofrem com esse problema bastante frequente, que é a doença da coluna. Também acho que o Dr. Rafael esclareceu bem aí nossas considerações. Agradecer, mas vou ficar com um agradecimento, porque acho que é um ótimo momento que a gente possa informar as pessoas, de forma geral, que nem tudo é cirurgia, mas que a cirurgia tem seu espaço e que também existem formas da gente manter a saúde da nossa coluna em dia, para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, né? Tenha um padrão de trabalho, de lazer, de convívio com a família sem estar sentindo dor. Obrigada, doutores, e obrigada a você que esteve conosco até aqui. Eu quero fazer um convite. Siga o INC no Instagram e também inscreva-se em nosso canal. A gente se vê no próximo episódio.